Segundo dados, a endometriose afeta 10% das mulheres em idade reprodutiva no Brasil. E algumas dizem até que não conseguem engravidar por conta desse problema. Quem vai responder tudo pra gente, tranquilizar principalmente, é o ginecologista Eduardo Cristófoli, que já está aqui comigo. Obrigada, Eduardo, mais uma vez pela presença. Bom dia, muito obrigado. O que é, afinal de contas, a endometriose? A endometriose em si, para falar da endometriose, é importante a gente entender um pouquinho o que é o endométrio. O endométrio, ele é a parte do útero que faz o revestimento interno do útero. É essa parte que ela cresce durante o ciclo menstrual e depois tende lá no finalzinho do ciclo a descamar e descer nesse sentido de menstruação. É a presença de células parecidas com essas células endometriais em outros locais. Então, os sintomas vão ser aonde essas células vão estar. Por exemplo, se estiverem, por exemplo, nas trompas, essa paciente vai ter dificuldade para engravidar. Se estiver nos ovários, pode formar cistos, pode ter também dificuldade para engravidar. Se estiver no intestino, essa paciente pode ter dor para evacuar. Se estiver no fundo vaginal, a paciente pode ter dor na relação sexual. Então, aonde tiver esses focos, vão apresentar sintomas. E, por incrível que pareça, pode apresentar focos de endometriose, às vezes até no pulmão. Nossa, doutor, não sabia desse detalhe. É uma doença. É uma doença. E é verdade que tem mulheres que passam anos sem ter sintomas, convivendo com essa doença? Sim. Os sintomas da doença, assim como eu disse, como vale aonde ele está posicionado, vai apresentar os sintomas. Porém, muitas pacientes acabam sendo até assintomáticas. Então, a própria paciente de entender que está acontecendo alguma coisa errada com ela, ou seja, pela infertilidade, ou seja, por um sangramento que seja um sangramento nas fezes, né, que é um pouco diferente, passou por avaliações no trato gastrointestinal e acabou não justificando isso, também acaba postergando o início do tratamento. E também, às vezes, até para os próprios profissionais de saúde, como os sintomas são de vários outros órgãos, eles acabam, às vezes, focando numa doença específica daquele órgão. Então, acaba postergando esse diagnóstico e postergando o tratamento. Então, a informação, tanto para a paciente quanto para o profissional de saúde, é essencial para as pacientes. Como que ela desconfia? Quais são os primeiros sintomas para ela poder procurar um médico e ter o diagnóstico correto? É normal, a gente sempre, vamos pensar assim, tem uma dor durante a menstruação, mas essa dor nunca pode ser incapacitante. Se essa dor, então, impossibilita você de fazer suas atividades, impossibilita de você de trabalhar, você de ir à escola, está acontecendo alguma coisa diferente. Então, essas dores geralmente começam com o início do ciclo menstrual e elas se mostram progressivas, então cada vez mais. Então, a gente chama também dos sintomas mais típicos de endometriose de 6Ds. Então, seria um D, que é a dispareunia, que é a dor na relação sexual, a disúria, que é a dor para urinar, a disquesia, que é a dor para evacuar, a dificuldade para engravidar, a dismenorreia, que é a dor muito intensa durante a menstruação, e a dor pélvica crônica. Seriam esses sintomas num caráter progressivo, persistente e recorrente, a gente tem que pensar em endometriose. Tem tratamento? Tem. Então, tem tratamento clínico que você pode fazer, como são as células do endométrio mesmo. E elas vão proliferar, assim como as células do endométrio proliferam, elas vão, no órgão que ela tiver, elas vão proliferar também, mas elas não têm para onde drenar. Então, elas vão gerar inflamação nesses órgãos também. Então, se você fizer o tratamento para inibir a menstruação, você acaba também diminuindo também essa inflamação e esses sintomas. Agora, quanto mais profunda essa endometriose estiver nesse outro órgão que ela está cometendo, às vezes você vai precisar não só um tratamento clínico, mas também um tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico, para isso, entraria para cirurgias minimamente invasivas, seria então uma videocirurgia, pode ser uma cirurgia robótica, mas geralmente é uma cirurgia que demora bastante tempo, para você poder retirar foco por foco
dessas células. E qual é o risco da mulher conviver com isso sem tratar, sem retirar esses focos? Além da própria infertilidade que a paciente pode apresentar, 30% a 50% das pacientes com infertilidade têm endometriose. Como os sintomas são em caráter progressivo, então a qualidade de vida dessa paciente tende a piorar e isso pode abalar ela socialmente, psicologicamente também. Sem contar também que dor, ninguém merece viver com dor. E se tratar, ela consegue engravidar? Consegue reter, parar com a maioria dos sintomas e consegue ter uma vida bem tranquila, mesmo sem cirurgia. Gente, então o segredo é procurar o seu médico. Eu queria agradecer o Dr. Eduardo mais uma vez aqui presente, muito esclarecedora.